Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu tô aqui para fazer provavelmente uma das minhas resenhas mais polêmicas feitas até então aqui nesse canal. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Manifesto Comunista, o livro que foi escrito em dupla ali pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Marx em algum momento da sua vida, levando em conta que o marxismo ficou maior do que o próprio Marx, não é verdade? Marx foi uma figura controversa que é discutida veementemente até os dias de hoje. Marx ele ficou muito famoso porque ele propunha para nós, para a sociedade, uma mudança drástica, né, na forma com que lidavam com a economia. E ele propunha ali essa mudança através da implementação do comunismo. Mas uma coisa que é muito importante para a gente compreender sobre Marx é que a mudança da economia não era o final de todas as coisas, era só um detalhe para aí sim acontecer a mudança que ele queria, que era uma subversão completa e total dos valores dentro da sociedade. Na verdade, o que Marx acreditava é que alterando a infraestrutura de uma sociedade, eu estou falando aí da economia, naturalmente culminaria na mudança também da superestrutura de uma sociedade. Aqui eu estou falando dos valores cívicos, morais e éticos que uma sociedade levou anos e anos para construir, e é aí que Marx queria chegar. Então, para a gente é importante entender que Marx não tinha apenas uma visão econômica de mundo, ele tinha uma visão de mundo completamente diferente do mundo que existia ali, que ainda é o mundo que existe até hoje, e ele trabalhava para que isso acontecesse. Por conta disso, a gente considera o marxismo em si como uma cosmovisão, porque o marxismo ele não precisa ficar pegando emprestado de outras visões, conceitos para solucionar nenhum problema da sociedade. O marxismo se basta, ele tem resposta para todos os dilemas e é isso. Por conta disso, o marxismo até hoje tem seus grandes fiéis escudeiros e por outro lado tem pessoas como eu que considero o fato de ter muita gente que realmente vê nessas ideologias mesquinhas algo de valor como um dos maiores surtos coletivos da história da humanidade. E enfim, é assim já que eu introduzo, já sendo levemente até mesmo ousado na minha linha de raciocínio, até porque o marxismo, hoje em dia, no modo com que ele se dá, ele acaba sendo mais propagado nos ambientes acadêmicos ou culturais e normalmente ele vem acompanhado de uma carteirada. Sabe aquela carteirada assim, você sabe quem que tá falando? Então, normalmente quando o marxismo é apresentado para alguém é dessa maneira. É por um professor universitário, é por uma pessoa que entende do que tá falando. Ele não dá margem para interpretação, para você concordar ou discordar. Discordar do marxismo hoje em dia é basicamente ser acusado de ser antidemocrático ou de ser coisas terríveis por aí que eles ficam inventando. Então é ousado da minha parte já começar esse vídeo já demonstrando qual que é o meu posicionamento. Mas é isso, pessoal. Sou antimarxista e se você quiser entender um pouco do porquê, assista essa resenha até o final. Até porque eu escolhi falar sobre o Manifesto Comunista, primeiro porque é um livro muito honesto, então toda essa parte que eu falo que Marx não tinha uma ideologia só acerca da economia, fica explícito aqui para nós, então não tem como a gente ser inocente depois dessa leitura. Olha aqui na página 69, por exemplo. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Então assim, Marx é explícito no que ele pensava, não tem como a gente fazer os sons. Bom, mas eu aqui não vou falar nesse nível de carteirada, até porque quem sou eu? Nunca estudei sociologia, eu sou um mero jornalista que só o que sabe fazer de bom é ler, analisar informações e transmiti-las, né? Passá-las para frente de algum modo. E eu venho aqui falar na condição de igual para igual, de ser pensante para ser pensante, que tem sua mente livre para concordar ou discordar de qualquer ideologia que me seja proposta. Se você não é um estudioso da área, eu não acho que seja necessário você desmiuçar e conhecer a fundo toda a obra marxista, até porque você necessitaria de 7 vidas para fazer isso. Mas eu acho sim que é muito importante, na verdade que é imprescindível, que nós conheçamos sequer um pouco da base dessa ideologia, para que nós possamos ou concordar com ela ou até mesmo refutá-la com propriedade. E a maneira que eu encontrei de conhecer minimamente, e é a maneira que eu venho trazer aqui para vocês, é através deste livro, Manifesto Comunista,
escrito, como eu já disse, pelos até então jovens revolucionários Marx e Engels, porque aqui já vai conter grande parte, assim, dos pilares dessa ideologia, mesmo que algumas coisas aqui só sejam introduzidas e venham a ser desenvolvidas bem mais pra frente em outras obras. As coisas estão aqui. Bom, vamos falar então um pouco sobre o contexto sobre o qual esse livro foi escrito, né? O Manifesto Comunista foi publicado em 1848 e ele foi publicado como um panfleto político-ideológico feito sob encomenda pela Liga dos Comunistas. O que acontece é aquilo a primeira frase que eu li ali. Naquela época, o comunismo era um fantasma que assolava a Europa. Eu vou ler novamente. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infame de comunista? Duas conclusões decorrem desses fatos. Primeiro, que o comunismo já é reconhecido como uma força por todas as potências da Europa. E segundo, é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo um manifesto do próprio partido, à lenda do espectro comunista. Então, assim, o começo do manifesto propriamente dito serve como uma ótima sinopse de para que o livro foi feito, né? Existe um texto que foi escrito um ano antes, em 1847, pelo Engels, que eu considero mais introdutório ainda do que o Manifesto Comunista, para entender sobre comunismo e sobre marxismo. O texto se chama Princípios do Comunismo. Ele é até mais fácil de ler do que o Manifesto Comunista pela estrutura com que ele foi composto, que é basicamente com perguntas e respostas, o que é proletário, o que é não sei o que, e vai respondendo. Então, assim, muito didático. Fica aí como recomendação para você que também precisa saber um pouco mais a fundo, leia esse texto, que ele é bem introdutório, bem básico e bem proveitoso. Mas o Manifesto Comunista foi escrito com o objetivo de trazer uma linguagem que instigasse mais os trabalhadores a entrarem para essa luta. Então a gente vai ver durante o tom dessa narrativa o tempo todo uma narrativa ácida, visceral, algo que ameaçasse os opositores do comunismo, mas ao mesmo tempo instigasse aqueles que, enfim, de certo modo acenassem para essa ideologia a quererem fazer algo prático. É com esse intuito que Marx faz isso, ele faz isso de uma forma muito boa. Inclusive você vai ver o tom desse livro o tempo todo nessa pegada que eu te falei. Logo no primeiro capítulo, o livro ele tem 4 capítulos, é um livro curtíssimo, pessoal. Isso aqui, que é a edição da Boitempo, é grande, porque tem muito texto de apoio. Eu acho que o Manifesto Comunista, sem zoeira, deve ser tipo isso aqui, ó. Então, assim, dá pra ler numa boa. Então, façam, porque eu acho muito importante vocês não consumirem apenas conteúdos enviesados, como esse meu, ou como dos seus professores universitários. Eu acho muito importante vocês tirarem suas próprias conclusões sobre essas obras que ali, de certo modo, tem seu valor, né? Logo no primeiro capítulo, então, como eu ia dizendo, Marx ele já vai explicar para nós alguns dos conceitos principais, alguns dos pilares que sustentam essa ideologia de pé. Então a gente precisa entender que, de acordo com a visão de Marx, uma coisa muito importante é o termo luta de classes. Marx, então, aqui nesse primeiro capítulo, vai dissertar bastante sobre como, ao longo da história, a sociedade sempre foi dividida por classes antagônicas, independente do sistema vigente do momento. Então, no escravismo, a gente tinha escravos contra senhores. Depois que evoluiu para o feudalismo, a gente tinha os senhores feudais contra os vassalos. Depois no capitalismo, enfim. Mas acontece que, independente de quais eram as classes existentes, de acordo com Marx, sempre existia uma classe que oprimia a outra. E aqui em 1848, né, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, ele estava se referindo a 2 classes relativamente novas, que eram as classes dos burgueses e dos proletários. Essas classes nasciam ali das ruínas do feudalismo e ganhavam força principalmente depois da Revolução Industrial, que aconteceu primeiro ali na Inglaterra, em Londres, depois tomou proporções maiores ali pela Europa, né? Basicamente, os burgueses eram aqueles que detinham a propriedade privada dos meios de produção, e os proletários é aqueles que vendiam a sua força de trabalho em troco de um salário. Certo? Então ficou bem definido quais eram as 2 classes. É o trabalhador e o patrão, resumidamente. E Marx, ele coloca aqui, né, ele não, em nenhum momento ele é isentão, ele sempre se coloca de um lado, do lado dos proletários, e ele propõe ali, então, né, a derrubada da burguesia, né, na ascensão do poder ali das coisas, né, como classe dominante. Visando derrubar, então, a burguesia,
Marx ele começa a dar a sua maior estratégia, então, que é o extermínio da propriedade privada dos meios de produção. Você com certeza já deve ter ouvido falar disso em algum momento da sua vida. Marx ele vai explicar, ele já vai começar a falar um pouco sobre o Capital. A gente sabe que Marx tem vários volumes de um livro chamado O Capital, que são complexíssimos. Eu ainda nunca os li, nem sei se algum dia eu farei. Mas enfim, aqui ele já começa a falar um pouco sobre o Capital e ele vai falar, a grosso modo, que o capital, o dinheiro, é fruto de um esforço coletivo, comunitário. Existem várias pessoas trabalhando para que exista um capital. E que quando esse capital, que volto a dizer, é fruto de um esforço coletivo, serve a apenas um indivíduo que vai ali com esse capital comprar uma propriedade privada, esse capital então está servindo de maneira injusta. Por isso é essencial a derrubada da propriedade privada, principalmente dos meios de produção. Então, esse é o primeiro passo, a primeira atitude que um governo comunista precisaria tomar é isso. No segundo capítulo, inclusive, Marx ele vai dar 10 passos bem didáticos, literalmente assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos que um Estado precisaria fazer para transformar-se em comunista. E vai desde, então, a derrubada da propriedade privada até a redistribuição demográfica e a implementação do trabalho compulsório, né? Então, no estado ideal, tudo é de todos, mas todos trabalham, todos contribuem para todos também colherem os frutos do capital. E, enfim, e aqui nesse segundo capítulo, ele vai idealizar como seria esse passo a passo até um estado se tornar comunista. No segundo capítulo também, talvez seja o que fica mais evidente, esse tom ácido que eu falei que Marx vai assumir durante essa narrativa. Isso porque ele vai começar a levantar vários argumentos que a oposição dos comunistas falavam e vai começar a rebater, a refutar ou não ali de certo modo. Eu vou ler uns pedaços para vocês terem uma noção. Então aqui ele começa a falar sobre algumas coisas que então os comunistas eram acusados. Os comunistas são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que não possuem. Então aqui ele vai falar, nossa, nos acusam de querer extinguir a pátria? Mas a gente não tem uma pátria, a gente não tem um lugar que é nosso. A gente não é pertencente a nenhum lugar. Então, de grosso modo, ele vai falar, sim, a gente realmente quer exterminar a pátria, até porque nós não temos uma. E assim ele vai lançando várias coisas. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Tudo eu tô lendo, tá? E aí ele vai falar que até mesmo os comunistas mais raízes ficam tipo assim, nossa, pegou pesado. Acontece que a família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer do seu complemento. No caso, ele vai tentar justificar que com a abolição da propriedade privada, aquele formato vigente de família que existia, que era o da família burguesa, naturalmente aconteceria e que isso era algo que também era essencial de acontecer. Afinal de contas, uma estrutura familiar também é composta por esses meios de opressores e oprimidos dentro da estrutura da própria família. E enfim, ele vai falar que ambas essas coisas desaparecem com o desaparecimento do capital. Volto a dizer então, não se deixe enganar nunca mais por isso. Marx não propunha apenas uma mudança no sistema econômico, tá bom? Ele propunha uma mudança radical, uma ruptura drástica de todos os valores da sociedade. E aqui ele vai começar a falar também sobre as acusações que fazem um comunista de querer interferir na religião, na filosofia e na ideologia em geral. Aí agora, aspas, né, citação dele. Será preciso grande inteligência para compreender que ao mudarem as relações de vida dos homens, as suas relações sociais, a sua existência social, mudam também as suas representações, as suas concepções e conceitos. Numa palavra, muda a sua consciência. Ou seja, ele vai começar a falar várias coisas que acusam os comunistas de quererem fazer. E basicamente ele vai falar, é isso mesmo que a gente quer. Ele vai meio que botar um medo ali nas pessoas. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Não admira, portanto, que no curso do seu desenvolvimento se rompa do modo mais radical com as ideias tradicionais também. Então Marx, gente, ele não esconde o ouro. Não dá pra gente fazer o sonso, não dá pra gente falar assim, nossa, é capitalismo por comunismo. Na verdade, vai muito além, né? Não é só, volto a dizer, sobre um sistema econômico. E esse segundo capítulo vai ter várias dessas coisas. Recomendo a leitura. O terceiro capítulo, pessoal, é talvez o capítulo mais chatinho aqui, porque ele vai trazer uma digressão histórica aqui, né? Ele vai começar a falar sobre os tipos de comunismo e socialismo. Ele vai falar sobre a literatura socialista e suas muitas vertentes. Então aqui nessa parte ele vai falar sobre o socialismo reacionário, o socialismo
conservador e o socialismo utópico. Sim, pessoal, Marx acreditava que existia um socialismo utópico. Não, pessoal. Ele não estava se referindo ao socialismo que ele pregava como utópico. Vocês acreditam nisso? Ele acredita que o dele era super... Exatamente. Qual que palavra você usou? Factível. Factível, gostei. Mas que existia um socialismo utópico. E aqui ele vai começar essa ideia que já é implementada aqui no Manifesto Comunista. Por isso que eu achei esse livro muito rico, porque vários conceitos que eu fui conhecer em outras obras marxistas já estavam aqui, sabe? Já pincelavam, já apareciam levemente por aqui no Manifesto. Essa ideia de socialismo utópico, o Engels vem a desenvolver melhor mais pra frente num livro que se chama Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. E aí ele vai falar sobre como os socialistas utópicos até tinham assim, uma boa intenção, mas eles não tinham método, né? Eles tinham a ausência de algo que fizesse com que essas ideias subjetivas fossem levadas à prática. E o socialismo científico de Engels e de Marx, esse sim tem uma prática possível, né? De acontecer ali, tem um método que eles propõem. E aí a gente chega na última, né? Na quarta parte, que, gente, esse último capítulo é uma página. E se chama Posição dos Comunistas diante dos diversos partidos de oposição. E é aqui que Marx, então, vem fechar com chave de ouro as suas ideias, as suas ideologias e o seu posicionamento. Terminando, então, o livro da seguinte maneira. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins, proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, esse trecho eu já li, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Tão icônica frase que ecoa até hoje na boca dos marxistas que pensam que estão abalando. É isso, pessoal. A resenha do Manifesto Comunista. É claro que eu não poderia deixar de falar agora um pouco com vocês de forma mais aberta. O porquê de eu ser um antimarxista, o porquê que essa ideologia não me pega, não me convence, né? Primeiramente porque eu acho completamente não usual. Eu realmente acho um surto coletivo, eu realmente acho que Marx teve muita coragem em dizer que algo era utópico e que isso era científico, até porque, gente, não funciona. Na minha visão, não funciona. O que mais me preocupa na ideologia marxista e no comunismo a grosso modo é que no cerne dessa teoria existe um fator que é a ausência de liberdade de outros caminhos. Gente, entende uma coisa, não funciona eu ficar aqui com o meu comunismo e você com o seu capitalismo. Ou todo mundo vem pro jogo, ou não rola. E é claro que eles querem o quê? Que todo mundo vem pro jogo. Então se eu não posso te convencer, eu tenho que te obrigar. Entenda uma coisa de uma vez por todas, livre-arbítrio é um termo bíblico. Dentro do marxismo, o termo é ditadura do proletariado. É isso que Marx propunha, porque ele partia daquele pressuposto que sempre vai ter alguém que dita e alguém que obedece. Então, já que vai ser assim que as coisas funcionam, quem vai ditar vai ser a gente, vai ser o proletariado. Até porque, na mente de Marx, o mal da humanidade acontecia porque os burgueses eram essencialmente maus. Enquanto os proletários não, porque não é uma característica inata do ser humano, a maldade, e sim de uma classe específica. Gente, insana essa teoria, não faz o menor sentido. Leiam a Revolução dos Bichos. É uma fábula que exemplifica muito bem o porquê que não adianta só trocar as pessoas dentro de uma hierarquia e esperar que aí sim os problemas da sociedade se resolvam, porque os proletariados, esses sim, não têm vontade de fazer o bem só pensando neles, imagina. Esses sim não passam por tentações de vaidade, eles não têm como eles tirarem vantagem uns dos outros. Gente, não faz o menor sentido essa ideologia. E se Marx gostava tanto de olhar para trás e falar da história para basear os seus pensamentos, hoje que Marx ficou lá para trás, dá pra gente ter uma noção de como que foi a implementação, né, ou as tentativas da implementação dessas ideologias na sociedade. Talvez a melhor referência bibliográfica que eu possa deixar para vocês nesse aspecto seja o Livro Negro do Comunismo, que é um calhamaço desse tamanho, que é um baita de um compilado, gente, que chega a ser até maçante de ler. Eu nunca consegui ler esse livro inteiro, nem sei se algum dia eu vou conseguir, de tanta informação, tanto dado preciso e histórico que é colocado sobre as vezes em que tentaram implementar o comunismo. E se você quer que eu te resuma em um tweet o que acontece, basicamente é morte massiva de opositores e de inocentes.
É sempre assim. Inclusive, o livro que eu recomendei agora há pouco, A Revolução dos Bichos, que eu disse é só uma fábula, foi inspirado em um fato real de quando o ditador comunista Lenin tentou implementar o comunismo na União Soviética e, como consequência, teve em suas mãos o sangue de mais de milhões de pessoas inocentes. Se a gente quiser trazer um pouco esses exemplos mais para perto da gente, vamos olhar aqui os nossos vizinhos da América do Sul. Como que tá na Venezuela? Ou então vamos ali para América Central. Como que tá na Nicarágua? Ou então para América do Norte, na Cuba. O que esses três países têm em comum? Primeiramente, o fato de que hoje ambos vivem ditaduras em que as suas liberdades de expressão são cerceadas, liberdades religiosas, como a gente vê mais evidentemente na Nicarágua, né? No caso da Nicarágua se fala muito sobre isso. Os seus direitos humanos são violados, muitas pessoas morrem e os países ambos estão afundados na miséria. E outra coisa que eles têm em comum é o fato de que os seus líderes, no caso os ditadores, desde Fidel Castro, que começou a ditadura na Cuba há mais de 50 anos, até hoje com Maduro, com Daniel Ortega, todos eles justificam as suas ações em prol de um nome: o comunismo. Todos eles se auto-intitulam assim. É claro que quando questionados com dados tão precisos, os marxistas tendem a dissimular. Eles falam, não, pera, vocês estão entendendo errado. Isso que está acontecendo lá na Venezuela, na Cuba, na Nicarágua, isso que aconteceu na União Soviética com Lenin, isso que acontece em diversos outros locais, na China, enfim, isso não é comunismo de verdade. E aí a gente começa a entender a lógica que eles querem propor pra gente. Que tudo de ruim que acontece, mesmo que em nome do comunismo, é só uma distorção dessa ideologia. Mas ao mesmo tempo, tudo de bom que acontece, mesmo que em nome de outras ideias, isso é comunismo na prática. E aí vira aquilo, tudo é comunismo, mas nada é comunismo. E aí a gente volta a ver no comunismo aquilo que acontecia em 1848, quando Marx escreveu esse livro. Um espectro que ronda por aí, um fantasma subjetivo que não consegue ser decifrado por ninguém. E para nós, que somos réis seres pensantes, réis humanos, o que eles esperam é apenas que nos conformemos à ideia de que as nossas pobres mentes limitadas não conseguem compreender tamanha complexidade de uma ideologia como a marxista. Então o que nos sobra, se não depositarmos a nossa fé cega neles, os marxistas, seres iluminados cuja mente transcende esse universo, e realmente é algo assim que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então, o que nós precisamos fazer é simplesmente descansar na certeza de que eles sim sabem melhor do que nós mesmos aquilo que é melhor para nós mesmos. E é isso, pessoal. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar a esse vídeo. Espero que você tenha ficado minimamente curioso para saber mais sobre essas ideologias e também ligado o seu modo questionador quando alguém vier te vender uma ideologia assim, com uma certeza tão grande de que não há um outro lado, de que não pode ser discordada. Fico por aqui, apareça aqui numa próxima resenha. Até a próxima, não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e tamo junto, eu acho.